não estou querendo valorizar, mas quando eu saí da Bolsa, nós tínhamos 500 mil pessoas que tinham títulos depositados na Bolsa. Nós continuamos com esses 500 mil. Então não houve realmente um crescimento. Eu continuo aqui o bate-papo com o senhor Raimundo Maliano Filho, que foi presidente da Bovespa aqui no Brasil e tem tantos papéis relevantes aí na história da economia do nosso país. O senhor já contou na primeira parte alguns contatos, algumas negociações para popularizar o mercado acionário aqui no Brasil. Num país com tanta instabilidade política, quais foram os desafios de tornar ou manter o mercado acionário viável aqui no Brasil? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Nós tivemos um problema muito sério no mercado de capitais, que foi uma alíquota de 0,38 cobrado pelo governo, pela Receita Federal, em todo o capital que entrasse pagava 0,38, todo o capital que saísse pagava 0,38, dá 0,76. Então os investidores estrangeiros não estavam mais comprando ações aqui no Brasil por causa desse custo. Então eles preferiam comprar em Nova York, que não tinha realmente esse grande valor de diferença de preço. E nós percebemos isso porque a Bolsa começou a ter uma diminuição de 40% do seu volume. Então, num dia no Conselho, né, nós abordamos esse tema profundamente e dissemos, olha, nós temos, na realidade, que tomar uma posição. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma greve. Nunca teve greve de bolsa. Vamos fazer uma greve. Mas nós não podíamos fazer greve como corretores, que seriam lockout. Então nós descemos o pregão dos operadores, que tinham naquela época o pregão Viva Voz, tinha 1000 operadores, disse, olha, nós precisamos fazer uma greve contra a CPMF, nós precisamos tirar essa CPMF. Obviamente, todos os operadores, né, concordaram com isso. No momento que eles concordaram, eu disse, muito bem, só que eu não sei fazer greve. Eu preciso aprender a fazer greve, eu nunca fiz greve na minha vida. Mas eu conheci o Paulinho da Força Sindical. Aí liguei para o Paulinho e disse, Paulinho, precisaria conversar com você sobre um papo aí de uma greve. Não, então vem aqui. Então nós fomos lá no escritório dele. Estava ele, estava a esposa dele e estava um sindicalista dos metalúrgicos. E aí eu fui lá e disse, olha, o negócio é o seguinte, nós precisamos fazer uma greve, foi aprovada a greve e nós queremos a sua orientação, como é que nós temos que fazer. E eu falei, sei lá, a greve de um dia inteiro. Falou, não, nada de um dia inteiro, no máximo 1 hora. Ah, 1 hora, então tá bom. Ele disse, que dia que você quer fazer? Ele disse, eu quero fazer exatamente no dia que o Malan ia para Nova York, que é o Brazilian Day, que se comemora até hoje, para que a gente possa contestar. Ele falou, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, quantas pessoas se reúnem na Bolsa de Valores, sei lá, na terça-feira? Ah, eu reúno uns 500, 600, 700 operadores para fazer isso. Ele disse, tá bom, então terça-feira, 6 horas da manhã nós estamos lá. Ele foi com um caminhão grande de som, foi lá, né? Tá? E aí começamos a falar sobre a CPMF, tudo, falou, os operadores todos lá na frente, né? E tem uma coisa interessante que a gente aprende na antropologia, que é fundamental, que é a questão do símbolo. O que ele fez? Ele observou, todos os operadores tinham um crachá, todos crachá. Então uma pessoa falou, outra pessoa falou, depois eu falei, tal, e ele falou. Aí o que ele fez? Vamos então fazer uma greve quinta-feira. Se vocês estiverem de acordo, levantem o crachá. Todo mundo levantou o crachá. Apareceu na primeira folha do estado de São Paulo. Já deu um impacto que a Bolsa de Valores iria fazer uma greve na quinta-feira. Tá entendendo? Muito bem. Aí, na quinta-feira, de manhã, nós estávamos lá, ele veio lá, e foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu recebi telefonemas
parte do Malan, por parte da Secretaria da Fazenda, todos, de que nós desistíssemos da luta pela CPMF. E eu falei, olha, não dá para fazer mais porque nós já estamos engajados com os corretores, com todos os operadores e com tudo, não dá. Se vocês quiserem, façam um projeto de lei agora, aí a gente para. Não, mas agora não dá, e a gente sabe como é que é a conversa de política, a gente conhece bem. Falei, tá bom, então. Eu desci, foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu estava sozinho e tinha que tomar aquela decisão. Desci, foi lá para baixo no pregão, e aí a gente vê como o símbolo vale e como as artimanhas, como os sindicalistas, eles sabem ver as coisas de modo diferente. Ele falou, Mariano, vamos fazer o seguinte, agora vamos entrar no pregão, mas vamos entrar com o pregão abrindo a bandeira brasileira. Eu tenho tudo isso num livro. Na hora que nós abrimos a bandeira brasileira e entramos no pregão, o pessoal começou a chorar e o pessoal começou a cantar o hino nacional. Foi um momento vibrante de todos nós. E ali nós fizemos realmente uma greve de 1 hora da Bolsa de Valores, que foi televisionada para o mundo inteiro, eu tenho esse vídeo até hoje, deu 1 hora, 56 minutos e 12 segundos de televisão. Todas as televisões do mundo inteiro, todo mundo deu com uma novidade muito grande essa greve. A partir daí, é que nós fomos com o Paulinho, com o Mifano, superintendente e tal, nós fomos para Brasília e fomos falar com o Fernando Henrique, para tirar essa alíquota do imposto de renda. E aí eu tive o privilégio de conhecer um dos maiores políticos brasileiros, sério, de honra, um intelectual que adora o Bob também, que é o Marco Maciel, que infelizmente agora está com Alzheimer. Infelizmente está com Alzheimer. E fui conversar com ele para que ele me ensinasse um pouco de política, como é que se faz política, né, empresarial. Então ele me orientou bem como deveríamos fazer, contratamos uma empresa também lá, para que nos orientasse e tudo. Bom, nós passamos durante 9 meses, toda terça e quarta em Brasília, visitando humildemente os deputados e os senadores. Visitamos 480 deputados e 60 senadores. E o nosso pleito era esse. Foi tudo super ético dentro das regras todas, porque aquilo era um movimento a favor do Brasil, de todos, e conseguimos, depois de 9 meses de trabalho, que foi no dia então da votação, é uma outra novela para ser contada, numa outra história, mas conseguimos. Nós precisávamos de 308 votos, como hoje a gente precisa na Previdência, e nós conseguimos 313 votos. Então foi uma grande vitória, e até agradeço muito de ter esse aprendizado político, de falar com os políticos, conversar com os políticos dentro do padrão de ética e tudo. Então, a Bolsa ganhou essa batalha. A partir dali, o movimento da Bolsa cresceu muito, cresceu bastante. Sua corretora de valores completou 90 anos. Ela foi herdada de seu pai, Raimundo Maliano. Quais são os desafios desse século XXI? O século XXI tem muitos desafios, muito. Acabei de ler anteontem, até um artigo muito interessante do Domênico De Masi, que ele diz que 60% da mão de obra não vai existir até 2030. O que nós vamos fazer com os seres humanos? E ele até mandei para os diretores aqui isso aí. E ele diz, a questão da Previdência, que é um tema brasileiro, ele diz, não vai ser pago mais pelos trabalhadores, porque não dá. Porque tem 8 pessoas ricas no mundo. Você vai ter que tirar dos ricos para passar para os pobres. Porque as máquinas vão substituir quase tudo, a inteligência artificial vai substituir quase tudo, então nós não vamos ter o trabalho, que esse vai ser um problema seríssimo, que eu nem sei imaginar o que isso
vai acontecer, mas que já está começando a acontecer. Então esse acho um dos grandes desafios que nós temos, que é exatamente a questão do mundo do trabalho, como é que ficarão as pessoas que cada vez mais serão substituídas as máquinas, a inteligência artificial e tudo, como é que vai ficar a dignidade do ser humano, como é que vai. Aí ele trabalha com aquele tema que ele tem sempre, que é o ócio criativo do Domênico De Masi. Talvez esse eu acredito que seja um dos maiores desafios. E outro maior desafio que eu estou vendo ultimamente é o problema da democracia. Porque o que nós estamos sentindo hoje é que todos os partidos não representam mais a população. É só a gente ver o que aconteceu com o Trump, aconteceu os neonazistas na Alemanha e tudo. Então, você não se sente mais representado. Então, você vai ter que modificar um pouco também a democracia. Não adianta só ela ser representativa, ela vai ter que ser participativa e junto do povo. Então acho que nós vamos ter uma revolução grande também na questão da política. Isso vai ser um fator fundamental que dá um desequilíbrio sempre no mundo. E o problema da globalização, que isso está desestruturando teoricamente, que é necessária, que é importante, mas desestrutura muitos países. Então, eu acho que temos muitos desafios. Alguns deles eu nem consigo enxergá-los. Hoje, na sua opinião, o mercado acionário conseguiu a popularidade que o senhor almejou? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Não estou querendo valorizar, mas quando eu saí da Bolsa, nós tínhamos 500 mil pessoas que tinham títulos depositados na Bolsa. Nós continuamos com esses 500 mil. Então não houve realmente um crescimento. Quando eu entrei na Bolsa, nós tínhamos 84 mil pessoas, 84 mil pessoas que tinham custódia na Bolsa. Quando eu saí da Bolsa, depois do projeto de popularização, tinham 500 mil. Mas tem um dado muito importante que a Bolsa de Valores fez, que eu acho que é o maior legado que se deu para o Brasil, foi a educação financeira. Não se falava educação financeira. E o que nós fizemos na Bolsa foi educação. Educação, educação, educação. Por isso que houve um aumento substancial de clubes de investimento, de mulheres, de ações, foi pela educação. Mas, infelizmente, isso não continuou como deveria ter continuado. Então, o mercado acionário, infelizmente, ficou com esse mesmo número. Não podemos esquecer também que na época que eu estava na Bolsa, 2001, 2008, as condições do país eram altamente favoráveis. Depois de 2008, teve a quebra nos Estados Unidos, todo o mercado do mundo ficou abalado. Mas deveríamos ter continuado com a educação financeira. Eu acho que o maior legado que a Bolsa de Valores deixou para o Brasil foi a educação financeira. Hoje nós temos várias, Mara Luque que trabalha, outras pessoas, Miriam, todas as pessoas sabem, conhecem, e hoje existe até uma nova profissão, que é exatamente o analista financeiro, a pessoa que dá conselho financeiro. Essa profissão se tornou importante. Então a educação é fundamental. Infelizmente nós não demos ênfase a isso, e que tem que dar até um século de educação financeira. Isso é fundamental, né? Senhor Raimundo, um prazer e uma honra estar ao seu lado, ouvir suas histórias. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas e horas. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço de verdade. Luciene Miranda para a Ducascop TV.